Fala galera do canal do Professor Thiago Lira, aula 5 de filosofia, nesse curso completo aí para o Enem. Começamos lá com os pré-socráticos, a questão do mito, tá? Avançamos para essa filosofia dos pré-socráticos, depois fomos para Sócrates, né? O método socrático, a maiêutica. Depois fomos para Platão, um dos discípulos, né, de Sócrates, né? O grande discípulo de Sócrates, pelo menos o que nos deixou um legado, vamos dizer assim, inclusive do próprio Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, tá? E ali em Platão vimos o mundo das ideias, né? A perfectibilidade nas ideias, algumas obras de Platão, vimos um pouquinho de tabela, né? Por exemplo, vimos o mito das cavernas, o que o mito das cavernas ele representa enquanto busca pelo saber, um pouquinho do banquete também nós vimos, tá? E hoje vamos falar de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, tá? Aristóteles nasceu na Macedônia, foi para Atenas, se inscreveu lá fez a inscrição da escola de Platão, que a gente chamava, gente, desculpa um barulho, mas vamos meter bronca, né? A escola de Platão, que era a academia. Platão já tinha uma idade avançada, né? Vai dizer mais ou menos aí que Platão já tinha 60 anos, mais ou menos, quando Aristóteles ele vai para a escola de Platão, né? Depois Aristóteles ele vai ter uma divergência muito grande na concepção filosófica com o seu mestre Platão, tá? Isso já evidencia um movimento da filosofia, que é realmente as controvérsias entre os próprios filósofos. Normalmente você vai ter um filósofo olhando para uma filosofia que ele bebeu muito, aprendeu e depois ele vai discordar e colocar a sua filosofia. Isso foi com muitos filósofos. Por exemplo, posso citar, por exemplo, o próprio Aristóteles e Platão, posso citar, por exemplo, Hegel e Marx, posso citar Nietzsche, que vai contra toda uma filosofia, né? Posso citar Spinoza, olhando para a filosofia medieval, enfim, Kant, olhando para os racionalistas e os empiristas, né? Ou seja, uma superação, né, de uma filosofia com uma outra corrente filosófica. Isso é muito constante na história da filosofia. Aliás, falando de história da filosofia, eu estou aqui com um livro que eu estou assim, cada página está sendo um bálsamo para mim, que é um livro chamado Filosofia da Vida. Olha como é que ele é velhaco. Ele foi escrito em 1965 por Will Durant, ou Will Durant, eu não sei como que se pronuncia, tá aqui. Eu já tinha lido um livro dele que se chama História da Filosofia, que é um livro da coleção Os Pensadores, e agora eu descobri esse livro, inclusive o português dele é embasado num português antes da reforma ortográfica, acho que de 70 e pouco. Então você tem ali vários acentos que não tem mais. Enfim, é um livro antigo, mas que é um recorte da filosofia para o Will Durant, que para mim foi um historiador e um filósofo muito, para mim tem sido muito bom, principalmente na sua obra História da Filosofia, que eu falei para vocês, tá? É sensacional, né? Inclusive o Will Durant, eu não sei como se pronuncia, eu acho que é Durant, ele é norte-americano, ele tem uma coleção gigantesca, que é uma enciclopédia da história. Enfim, é um cara muito, muito legal. E aí, voltando para cá, então Aristóteles foi discípulo de Platão, e Aristóteles, e é importante isso para o Enem, que Aristóteles ele vai ter uma grande divergência para Platão. Platão vai entender que a essência das coisas está no mundo das ideias, tá? Esse mundo que as nossas almas são provenientes desse mundo, e quando a gente encarna num corpo, a gente tem lembranças dessa perfectibilidade. E a filosofia seria para Platão esse caminho para resgatar essa lembrança. E Aristóteles não, Aristóteles vai dizer que a filosofia está nessa terra, está nas coisas dessa terra, na percepção dos sentidos. Repare que toda uma filosofia depois vai, historicamente, né? Aristóteles ele é do ano de 300 e pouco antes de Cristo, né? Aristóteles e Platão. Então, toda uma filosofia, até os dias de hoje, vai se desenvolver nesse dualismo aí entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, né? Platão, o mundo das ideias, e Aristóteles, o mundo dos sentidos.
Platão tinha uma escrita muito narrativa, né? As escritas de Platão são belíssimas para ser lidas, histórias. Por exemplo, recentemente eu estava lendo também um livro de Platão que se chama Fédon, ou Fedão, conforme algumas traduções também tem o acento do tio. Um livro de 50 e pouco páginas que conta os últimos momentos de Sócrates, já na prisão, antes de tomar cicuta. E é uma escrita toda narrada, narrativa, e a gente vai bebendo da filosofia socrática por meio desses escritos narrativos de Platão. Aristóteles não. Aristóteles ele já começa a fazer uma sistematização da filosofia. Né? Aristóteles, inclusive, ele é considerado o pai da botânica, o pai da biologia, porque ele tem uma filosofia de sistematizar todo o saber. Então, ele vai ter escritos exatamente sobre as questões da física, da biologia, da botânica. Né? Aristóteles, inclusive, ele faz esses catálogos separando por formas, né, as categorias da natureza. Tá? Aristóteles tem uma obra muito boa também, chamada, olha que interessante, uma obra chamada Órgano, que é um bálsamo, é um livro que é o pai da lógica. Tá? A lógica, até chegar em Kant, lá no século XVIII, vai beber muito desse escrito de Platão. Então, olha como é que, de Aristóteles. Olha como é que Aristóteles ele vai quer sistematizar todo um saber. Então, por exemplo, o silogismo, né, as equivalências lógicas, muito disso é tratado nesse livro Órgano de Aristóteles, que, aliás, é um livro que ele foi resgatado depois pelos historiadores, salvo engano. Tá? Inclusive, a sua própria sistematização, o seu índice, ele não é aquele índice que a gente enxerga hoje. Se você fizer um download na internet desse livro, não foi próprio de Aristóteles, tá? É fruto depois de todos os estudiosos e etc e tal. Então, lembrando disso, Aristóteles então olha para os sentidos, olha para a experiência e vai ter essa divergência de Platão, tá? Aristóteles também vai escrever um livro de ética chamado Ética Nicômaco. Nicômaco foi o nome do seu pai, que era médico, né? E nessa Ética Nicômaco nós temos muitos aprendizados sobre a ética. Vou destacar alguns deles. Por exemplo, a ética do meio termo, onde a gente deve evitar os extremos, né? Por exemplo, o cuidado é importante, mas cuidado demais pode te levar a ser uma pessoa fracassada, pode te levar a ser uma pessoa com dificuldade de enfrentar os problemas da vida. Agora, coragem demais também pode te levar à morte, pode te levar também a um extremo e te colocar em situações complicadas da vida. Isso é a ética do meio termo, né? O sábio, para Aristóteles, é o medíocre, é o que fica na mediana. É interessante isso, evitar os excessos, né? Aristóteles também vai escrever um livro chamado A República de Platão, política, né? A política de Aristóteles, onde ali ele fala que o ser humano é um animal político, né? É zoom politikon, que é um termo grego, né? Nós somos um ser político, e Aristóteles vai dizer que nós somos seres gregários, precisaríamos viver realmente em sociedade. Lembrando que Platão, Sócrates, Aristóteles, né, vive numa Atenas, numa sociedade grega, que é o berço da democracia, né, pessoal? Onde, claro que não é democracia em como nós conhecemos hoje, mas é aquela democracia onde as decisões eram tomadas pela população, no centro da praça. Claro que havia escravidão, as mulheres eram renegadas, inclusive os próprios filósofos como Sócrates, Platão, não vão questionar a escravidão, vão legitimar inclusive, né, a escravidão e renegar inclusive a mulher, tá? Isso é fruto de uma cultura da época, né? Depois a gente pode gravar um outro vídeo, mas bom, nesse bate-papo nosso, tá? Então, continuando, então Aristóteles vai escrever esse livro sobre a política, interessantíssimo, porque ele fala das formas corrompidas de poder, as formas puras e as formas impuras de poder, tá? Para Aristóteles, nós tínhamos a monarquia, nós tínhamos as formas puras, né? Eram a monarquia,
a democracia e a aristocracia. São as formas puras. E de alguma forma não estavam corrompidas pelo ego, né, dessas classes. Agora, se essas formas fossem corrompidas, elas iriam virar, a monarquia viraria uma tirania que buscava os próprios interesses, a monarquia viraria tirania, a aristocracia viraria demagogia, desculpa que eu estou falando tudo isso de cabeça, eu não estou lendo, demagogia, e a democracia, ela viraria, agora me pegou, espera aí que eu gravo, vou ver se eu acho aqui esse meu resumo. Então, repetindo, monarquia, fala galera, voltando aqui, então é isso, a monarquia, sua forma pura de poder, a tirania, sua forma impura, a aristocracia, a forma pura, que é o governo de poucos, dos nobres, né? Lembrando que para Platão, eu não falei isso na outra aula, o governo ideal da polis, da cidade, deveria ser pelos filósofos, né? Tem toda uma teoria, mas enfim, a forma pura então seria a aristocracia e a forma impura seria a oligarquia. Inclusive esse termo oligarquia você deve lembrar da República Velha aqui no Brasil, café com leite, né? São Paulo e Minas. E a democracia seria a forma pura e a politeia, né, seria a forma pura e a demagogia seria uma forma corrompida de democracia. Tá, pessoal? Então, olha como é que Aristóteles ele diferencia de Platão, né? Vamos recapitular. Porque ele olhava para os mundos do sentido, né? Ele tentou sistematizar todo o conhecimento com a lógica, né? Com a divisão dos saberes, botânica, biologia. Aristóteles, ele tem um livro sobre ética também, a Ética Nicômaco. Aliás, no capítulo 5º fala sobre justiça de uma forma maravilhosa. O Órgano, que foi o livro da lógica de Aristóteles, silogismo, por exemplo, que nós conhecemos, que cai no Enem, de premissa maior, premissa menor e conclusão, é fruto dos pensamentos de Aristóteles. Um exemplo para você, que está no livro de Aristóteles, todo homem é mortal, é premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Conclusão, Sócrates é mortal. Interessante isso, né? Bom, política, o livro A Política, vai falar que o ser humano é um ser social, um ser gregário, e nesse livro A Política ele fala das formas corrompidas, puras e impuras, que eu falei para vocês, monarquia, aristocracia e democracia. Eu não gosto de ler, né, pessoal? Eu gosto de ir conversando com vocês nessa aula aqui sobre filosofia, diferente das aulas de português, tá? Tem que ser interessante para vocês. Bom, então é isso, pessoal. Aí o Enem gosta muito dessa diferença entre Aristóteles e Platão, né? Platão, aliás, eu vou colocar no vídeo um quadro que demonstra muito isso, da Renascença, salvo engano, que mostra Platão com o dedo para cima, mundo das ideias, e Aristóteles com o mundo com o dedo para baixo, dizendo não, na verdade, o que vale é o mundo sensitivo. E é isso, galera. Esse é o período clássico, né? Encerra com Aristóteles, vamos dizer assim. Claro que a história não é estanque, mas para efeitos didáticos, a filosofia clássica encerra com Aristóteles e agora a gente entra no que a gente chama de período helenístico, que isso vai ficar para outro vídeo, né? Onde ali nós temos algumas escolas chamadas epicuristas, os cínicos, estoicos, tá? E, enfim, é uma época fértil também da filosofia grega. Nesse período helenístico, Atenas e algumas cidades-estados estavam sob o governo de Alexandre o Grande, mas isso vai ficar para depois. Aliás, recomendo o filme Alexandre o Grande para você entender a nossa próxima aula. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula 5 de filosofia para o Enem. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos!